Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é formalização do plano de compras. Tópico a ser abordado nesta aula: negociação e formalização de pedidos, sua evolução histórica e a inserção da tecnologia da informação. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de definir o que é negociação e identificar suas etapas, descrever o processo de preparação de pedido de compras e identificar como ocorre a transmissão do pedido de compras. Negociação. Aí está uma arte muito importante. Às vezes a gente pensa no processo de negociação sempre voltado para quem é vendedor. E a gente se esquece que existe também o comprador. Ele faz parte de um processo muito importante que é o de negociação com outras empresas, para conseguir produtos e conseguir serviços ao melhor preço possível, com a maior qualidade possível. Nesse sentido, é necessário que se estude muito, entenda muito sobre o mercado, entenda muito sobre a empresa, para que o processo de negociação seja o melhor possível, para que a empresa ganhe competitividade a partir do momento em que esse comprador entende muito bem quais são as necessidades principais que essa empresa tem. No processo de negociação, a gente passa por algumas etapas, e elas são, primeiro, a preparação. Toda vez que eu vou para uma reunião, que eu vou me reunir com alguém para tratar sobre comprar algum produto, é necessário que eu tenha muito conhecimento. E são esses conhecimentos que eu acabei de citar, sobre a empresa, sobre o mercado e às vezes até sobre quem vai fornecer esse produto, para que esse processo seja o melhor possível para o comprador. Abertura, então esse processo inicial, esse começo de relação com a outra empresa, mostrando que você existe, que você está a fim de dialogar com essa empresa para a compra de produtos. Depois, exploração, entender o que esta empresa pode oferecer em detrimento daquilo que você pode, em termos de relacionamento que você deseja comprar e quais são as exigências que você tem. Depois disso, a gente tem a apresentação. Então, olha, formalmente eu gostaria disso e gostaria que vocês me oferecessem em contrapartida aquilo. Dentro desse processo inteiro de compras, você, nesse momento, é que você vai fazer a apresentação efetiva de quais são as suas intenções para com essa outra empresa no que se refere ao fornecimento desses materiais ou de capital intelectual, enfim, nessa relação com essa outra empresa. Por fim, clarificação. Aí você vai entender muito bem, de acordo com o feedback que você vai receber dessa empresa, se ela terá condições de oferecer aquilo que você gostaria ou se de fato você vai ter que procurar outro fornecedor ou se adequar à realidade dessa empresa para satisfazer as suas necessidades dentro da sua própria empresa. E por fim, claro, a ação final, que é o fechamento desse contrato, que é de fato tirar a ideia do papel e fazer com que essa relação de fato se inicie a partir desse momento. Características de um bom negociador. O que um bom negociador precisa ter? Claro, primeiro, entender que nesse processo a melhor estratégia sempre é a de ganha-ganha. Quando a gente quer só a gente ganhar, muito provavelmente a outra parte em algum momento vai querer deixar de fazer negócio com a gente. Entretanto, para quem já trabalhou dentro do universo de compras, sabe que muitas vezes o comprador nem sempre é muito ético e nem tão pouco alivia para quem é o fornecedor. O que, na minha opinião, é uma prática, de certa forma, meio abusiva. Por exemplo, para quem de alguma maneira já vendeu produtos, por exemplo, para o universo supermercadista, sabe muito bem que quem é comprador dos grandes supermercados, hipermercados, grandes marcas que trabalham com o varejo no Brasil, no que se refere ao universo supermercadista, sabe muito bem que eles é que adotam o valor que eles querem pagar pelos produtos. E é muito importante entender que, em grande medida, você, como comprador, precisa ter uma relação um pouco ética e pensar um pouquinho no outro lado para que de fato ocorra esse acordo de fornecimento, ambas as partes possam ganhar. E aí esse processo possa ocorrer da maneira que seja a mais adequada possível. Portanto, para ser um ótimo comprador, você precisa ter muito feeling de mercado, conhecer muito bem quem são as pessoas que estão oferecendo esses produtos, esses serviços que você, de certa maneira, vai comprar. Conhecer mercado, conhecer a empresa e trabalhar de maneira ética talvez seja a melhor receita
para um bom negociador, para quem trabalha nessa linha de frente, fazendo negócios com fornecedores que dentro da cadeia produtiva são tão importantes quanto os seus clientes, porque eles são parceiros que fazem parte daquilo que a gente chama dos stakeholders, que de alguma maneira vai poder fazer com que o seu negócio seja alavancado, desde que você tenha uma relação de muito respeito para com eles e a recíproca, de certa maneira, seja verdadeira. Preparação para o pedido de compras. Essa preparação também é algo extremamente importante para que você possa efetivamente ter resultados positivos. Tudo que é feito com planejamento, com antecedência, traz resultados que são cada vez mais efetivos. Então você precisa se preparar muito bem, saber exatamente como exigir aquilo que você quer dentro das determinações pré-estabelecidas de quantidade, de qualidade, de prazo. Fazendo tudo isso, você vai ter uma compra muito mais segura e vai deixar muito mais claro aquilo que você quer para quem vai fornecer esse produto para você. Nesse sentido, preparação do pedido de compra, na atualidade, grandes empresas já têm trabalhado isso de maneira digital, ou seja, via sistema. Aqui tem um exemplo que vocês podem ver, que há muitas especificações a respeito do pedido que você vai fazer, para ficar claro para ambas as partes quais são as especificações que você gostaria que fosse entregue para você dentro do prazo previamente determinado, inclusive de pagamento e tudo aquilo que envolve o pedido de compra. Transmissão do pedido de compras e sistema de informação. Naturalmente, esse processo se dá de maneira muito mais adequada quando trabalhamos com sistemas. Ainda não é a realidade de todas as empresas, porque quando a gente está falando desse relacionamento sendo feito através de papéis, muito se perde em termos de informações desencontradas, que pode gerar certos problemas no processo de fornecimento. Quando a gente fala de trabalhar de maneira sistematizada, isso, além de dar maior agilidade e transparência para todo o processo, faz com que quem está na empresa, não só o comprador, mas todas as pessoas que fazem parte dessa empresa, que seja o processo de vendas, processo de manufatura, toda a gerência administrativa de determinada empresa, possa ter acesso às principais informações. Por isso, a utilização, por exemplo, do ERP é de fundamental importância para esse planejamento com antecedência e para que as questões administrativas e estratégicas possam ser adotadas de maneira mais adequada, com o fim, claro, a tornar essa empresa mais competitiva e diminuir possíveis erros do processo. Transmissão de pedido de compra e sistema de informações. A gente também pode utilizar o EDI, que oferece grande número de vantagens, porque ele oferece uma relação entre a empresa e o fornecedor através do sistema. Então, ambos ganham com isso. Primeiro porque economia de tempo, em virtude do aumento da velocidade da troca das informações. Se a gente adota a utilização dos softwares como o EDI, por exemplo, porque isso vai fazer com que ambos os lados, quer seja o fornecedor, quer seja a empresa, tenham acesso à informação em tempo real. Desse pedido, da formalização desse pedido, de todas as etapas que fazem parte desse pedido, o acompanhamento de todo esse pedido, isso faz com que ganhem em tempo, em qualidade e segurança de informação. E também a gente pode entender o quanto isso pode ajudar a empresa em termos efetivos, quando a gente pensa na redução de pessoal, de papel, de estoque e de tempo para o ciclo de transações comerciais. Quanto maior velocidade e transparência nesse processo, maior a qualidade desse processo e, sem dúvida nenhuma, ambas as empresas, fornecedor e fornecido, sem dúvida nenhuma, ganham com esse processo mais ágil e mais transparente. A gente também pode falar da qualidade da informação, pois diminui a possibilidade de erros no processamento durante a troca de informações. E se esse erro aparece, ele é corrigido de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais efetiva. Portanto, há um ganho em velocidade aí também. Ligação muito mais próxima com o fornecedor. Quer dizer, a gente em tempo real está conectado a este fornecedor. Isso dá não só maior agilidade, como dá maior confiabilidade e tranquilidade nos processos. E por fim, disponibilidade e confiabilidade das informações, posto a sua circulação não depende do movimento físico de documentos e pode ficar ao acesso de várias pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, é aquilo que eu havia falado sobre o sistema ERP dentro da empresa, mas aqui no sistema EDI, não só da empresa que compra, mas da empresa que fornece também acesso a todas essas informações em tempo real, ajuda em todo o planejamento e possíveis gaps, possíveis problemas são corrigidos de maneira muito mais rápida e de maneira muito mais efetiva. Para que vocês possam ter algumas informações adicionais, eu deixei um vídeo do YouTube e uma dica de leitura a respeito desse universo de compras.
para que vocês possam acessar. O Mundo Corporativo é uma entrevista com a Simone Simon sobre como fazer uma boa negociação. Então, algumas dicas bem práticas e bem objetivas que vai fazer com que vocês entendam um pouquinho melhor sobre o processo de negociação e a importância de ter bons negociadores trabalhando frente ao processo de compras também. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre formalização do plano de compras. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.